Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. O Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, é um grande exemplo dos filmes de slasher, aqueles que são caracterizados por conterem um assassino frio, alto, sem personalidade nenhuma, silencioso e que persegue suas vítimas a todo custo. É um filme que representa perfeitamente esse subgênero, porque ele de fato contém todas as características proeminentes e marcantes do slasher. Só que algo que chama atenção, talvez por ser um dos precursores e também pela proposta não ser tão ambiciosa assim, é que o longa, além de todo o teor independente, também para poder dar essa sensação de que foi algo verdadeiro, possui uma atmosfera de amadorismo. É como se o filme fosse filmado por profissionais que ainda estavam no começo ou até com um certo desleixo mais proposital. É evidente que o filme tem toda uma técnica por trás, tem toda uma organização ali, mas você nota essa intenção de torná-lo realista. Chega até a ser um pouco contraditório porque as atuações são péssimas, nenhuma delas te convence de fato, mas curiosamente funciona a favor do filme, a favor dessa proposta, porque o fato deles não terem umas reações, digamos, ensaiadas ou muito dramáticas que você só espera e encontra em filmes, acaba funcionando para esse aspecto, para esse teor de realismo. Essa galhofa, essa canastrice, ajuda a todo esse teor mais palpável. O fato do filme também ter uma fotografia e um estilo que remete a algo antigo, velho, vintage, ajuda também nessa característica, porque até para a época parecia ser mais antigo do que atual, como era em 1976. E nesses filmes de subgênero slasher, é comum a história, a trama não ser algo tão bem desenvolvida. Até mesmo os personagens não têm uma bagagem muito bem trabalhada, mas no caso de O Massacre da Serra Elétrica, esse ponto é ainda mais destacado, mas não de maneira positiva, porque é até difícil lembrar o nome dos personagens. E até que eles falam consideravelmente os nomes dos personagens no decorrer do longa, mas é porque é tudo tão superficial, tem uma camada de artificialidade ali, que você simplesmente não se importa muito com os personagens. A gente só conhece aquele arquétipo ali. É claro que pra época, esses estereótipos ou arquétipos ainda não eram bem estabelecidos, então era tudo novo, não tinha esse, digamos, incômodo, pode-se dizer assim, não que atrapalhe a experiência, mas que te faz sair um pouco do filme, perceber o quão vazios eles são. Mas é bom deixar claro que essa artificialidade não é pejorativa, pelo menos não necessariamente. O filme, na verdade, filmes desse tipo não carecem de uma história muito bem elaborada. É claro que se tiver, não vai ser nada ruim, é um grande mérito, na verdade. Mas o que a gente quer ver, normalmente o que a gente espera desse tipo de filme é toda a adrenalina, o suspense, o terror, matança, violência, e O Massacre da Serra Elétrica é justamente isso. Na verdade, pelo nome você espera algo muito mais sanguinolento, brutal e agressivo, e não é exatamente isso que acontece. Pode ser por ter tido talvez um baixo orçamento, mas o filme ele é mais contido do que se espera, de novo, pelo título. O Massacre da Serra Elétrica dá a ideia de uma carnificina, de algo realmente violento ao extremo. E é claro que tem momentos chocantes, mas também não o suficiente para você, por exemplo, virar o rosto com agonia, com aflição. Esses momentos ocorrem mais relacionados aos personagens que, de uma forma bem direta e grossa, são estúpidos. Tudo bem que a situação não é nada favorável, óbvio. Eles vão até uma casa abandonada, aparentemente, verificar se o túmulo de um de seus parentes foi violado. Aparentemente, isso estava acontecendo ali na região do Texas. Então o objetivo era só verificar se algo tinha ocorrido com o túmulo e provavelmente retornar para a estrada, para o rumo deles. Porém, os personagens demoram a entender e reagir ao que está acontecendo. Eles percebem, óbvio, tarde demais, novamente porque não estavam esperando aquilo. Claro que é algo muito surpreendente, muito chocante de fato, que até paralisaria alguns, tamanha brutalidade e o fato de ser tão inesperado. Isto é compreensível o choque, o pânico, a falta de tomada de decisões mais inteligentes, porém, o que ressalta, o que se sobressai, é essa estupidez involuntária. Retomando ao fato do filme não ser tão violento ou até frenético quanto se espera, o começo é bem parado. Não estagnado, mas ele é muito mais feito de diálogos, de cenas contemplativas, que estabelecem toda aquela atmosfera, a ambientação, e meio que já te prepara pro pior. É curioso porque esse começo ele acaba sendo mais aterrorizante, mais aflitivo e intenso do que as próprias mortes e os assassinatos em si, porque não acontece nada, mas você o tempo todo tá esperando.
Você sabe que vai acontecer, obviamente, você conhece a proposta, mesmo sem saber nada sobre o filme, apenas por entender que é um filme de terror, que é um slasher, é seguro presumir que uma hora ou outra vai ter um assassino e mortes. E esse começo estabelece toda a bizarrice e estranheza quando esse grupo de amigos dá carona para um estranho no meio da rua, que no começo parecia inofensivo, mas não demora para demonstrar toda a sua psicopatia e inadequação perante outros indivíduos. O sujeito se corta, começa a ameaçar os outros e logo, compreensivelmente, é mandado para fora do carro. Como se não bastasse, ele não aceita aquela atitude e se revolta, mas os personagens seguem seu rumo sem saber que estavam indo direto pro perigo, para algo muito pior se comparado com a ameaça que eles estavam quando deram carona para aquele sujeito estranho. Chegando nesse local, para novamente conferir se o túmulo havia sido violado, um a um acaba sendo pego pelo Leatherface, um nome que não é dito no decorrer do longa, mas como já é uma mitologia desenvolvida e que a gente conhece, sabemos que seu nome é esse. Como dito anteriormente, o começo é muito mais aterrorizante, muito mais apreensivo, porém, quando o longa já vai se aproximando do seu clímax, quando finalmente conhecemos essa criatura silenciosa, anônima, mascarada, o longa ganha um teor um pouco mais frenético. As coisas começam a acelerar, não necessariamente estava parado, não estava lento, porém se espera que um filme desses as coisas sejam um pouco mais corridas do que foram no começo. A partir do momento que o Leatherface começa suas matanças, o filme fica um pouco mais interessante. E é pouco trabalhado toda a mitologia ou história do personagem nesse primeiro filme, mas algumas coisas já sugerem elementos relacionados a ele, como o canibalismo, o fato dele ter uma família e que sabe o que ele faz e aceita, até porque eles são tão bizarros ou até piores do que ele. Em certos momentos até parece que ele é inocente se comparado aos outros, porque é evidente que ele tem algum tipo de problema, que não possui completamente compreensão do que está acontecendo e do que ele está fazendo. É como se já tivesse nascido com alguma deficiência cognitiva, mas tivesse sido acentuada pelo ambiente em que cresceu, com a influência da família que também é psicopata. E uma das melhores cenas do filme, próximas ao final, acontece quando a única sobrevivente acaba sendo acorrentada e junta-se à mesa com os 3 integrantes daquela família bizarra e consegue fugir. Mas essa interação chama a atenção pela forma como estabelece, mesmo que minimamente, a mitologia desse personagem. Porque a gente entende mais ou menos a dinâmica daquela família, a forma como eles interagem. Existe o patriarca, um senhor de idade que mal consegue responder, mal consegue se movimentar, mas os outros insistem que ele mate a mulher e ele é incapaz. Ela acaba conseguindo fugir, é a única sobrevivente, todos os seus amigos e conhecidos estão mortos, e no fim do filme vemos a fatídica cena, a mais famosa, talvez desse primeiro filme, que é o Leatherface performando com sua motosserra. É claro que essa é uma percepção posterior a todos os filmes que já foram lançados, a mitologia do Leatherface já está toda estabelecida, já foi expandida, modificada, alterada e evoluída, mas é legal perceber como em poucos minutos, na verdade segundos, algumas cenas já conseguem transmitir um pouco da personalidade, identidade ou até mesmo mitologia desse sujeito. Porque o fato dele ficar performando, dançando, fazendo aquele espetáculo próprio com a motosserra já diz muito sobre o personagem, sobre como ele pensa e até age. Ele tentou matar a mulher, tentou matar todo mundo que apareceu, mas não conseguiu. Então o que restou pra ele foi brincar com sua motosserra. E como eu falei, isso diz muito porque o personagem, ele tem essa aura de inocência. E é óbvio que eu não tô esquecendo o fato dele ser um assassino, dele ter matado pessoas, inclusive comê-las. O que eu quero dizer é a maneira como ele pensa. Parece que ele não entende exatamente o que tá fazendo, como eu disse antes. Ele pode sim ter nascido com uma deficiência, com alguma dificuldade de compreensão, mas, ao que tudo indica, foi acentuado pelo ambiente em que cresceu. Lembrando que só estou levando em consideração o primeiro filme, embora o fato da mitologia em volta do personagem já ter sido estabelecida e seja difícil ignorá-la reassistindo ao primeiro filme, mas nesse longa é interessante perceber como esses pequenos momentos realçam uma característica infantil, que remete a algo infantil, como se o Leatherface fosse uma criança, uma eterna criança, presa nesse corpo grande, adulto, alto, que se expressa dessa maneira fria, violenta e sanguinária. Mas talvez sem entender que isso seja errado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.